Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui no JP Podcast, gravando, e para mim é sempre uma satisfação estar aqui. Uma satisfação de estar vivo, uma satisfação de estar respirando e a gratitude por isso tudo. Porque eu poderia estar fazendo qualquer coisa agora nesse momento, mas eu estou aqui para gravar esse podcast com um convidado incrível, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. E principalmente falar sobre algo que até para mim mesmo eu conheço pouco e estou precisando conhecer mais. Então, continue aí, já chama logo aquelas pessoas, os amigos, manda esse link para outras pessoas também que de repente quer crescer como empresa, como pessoa, quer vender um produto. Então, continua aqui. Agora, para isso tudo, eu acho que primeiro você tem que fazer mudança de mentalidade. Então, você precisa mudar sua mentalidade para você conseguir aquilo que você precisa. Então, eu já agradeço ao meu convidado, que é Alessandro, que está aqui hoje para a gente falar um pouco sobre essa mudança de mentalidade, falar um pouco sobre o seu trabalho. Gratidão pela sua presença, gratidão por você estar aqui hoje. Então, assim, seja bem-vindo ao JP Podcast. E eu queria que você se apresentasse para as pessoas, falar um pouquinho sobre você. Tudo bem? Olá, tudo bem, Jutânia? Muito boa tarde pessoal que está aí nos assistindo. Alessandro Feijó aqui vos falando, mais conhecido como Dr. LinkedIn. Aproveitar, viu, Jutânia? Se o pessoal quiser nos seguir lá no Instagram, Dr. _LinkedIn, ok? Maravilha. Mineiro de Belo Horizonte, Minas Gerais, mas já moro aqui em Salvador, pessoal, desde 2009, me sinto um baiano também. E esse nome, Dr. LinkedIn, ele não aconteceu por acaso, né? Eu cheguei em Salvador, Jutânio, e eu procurei por empresas para organizar o meu perfil no LinkedIn. E não achou. E para minha surpresa, eu não encontrei. 2009, pessoal, o LinkedIn estava chegando no Brasil, ainda não estava nem em português ainda, né? E eu vindo de uma outra cidade, na época minha esposa estava vindo transferida pela empresa que ela trabalhava lá em Belo Horizonte. Eu falei, olha, eu sou da área comercial, eu vou, chegando lá eu me recoloco. A área comercial é mais tranquilo, a recolocação, né? E eu entendi que o LinkedIn seria uma importante porta de entrada para visibilidade e tudo, e não consegui. E como eu tinha tempo disponível, eu comecei a mexer no meu perfil no LinkedIn. E para minha surpresa, logo fui encontrado por uma grande multinacional que me convidou para um processo seletivo, e eu fui aprovado e trabalhei nessa empresa de 2010 até 2017. A minha experiência com o LinkedIn já começou aí. Foi começou bem, né? Começou bem com o pé direito, né? É. Então hoje o que a gente faz? A gente orienta profissionais, a gente dá mentorias, consultorias, treinamentos, cursos, lives, como a gente está fazendo aqui, para desmistificar um pouco essa questão do LinkedIn, que não é só uma rede social profissional para buscar trabalho, para buscar emprego. É uma rede social para desenvolver networking também. E nós, inclusive, nos conhecemos num evento de networking. Exato. De uma mentorada minha, querida Simone Bernardino, que estava lançando um livro no Sebrae Costa Azul. E minha convidada do JP Podcast. Então é bem por aí. Que maravilha. Você já falou um pouquinho sobre você, né? Falou um pouco sobre sua trajetória. Mas assim, se a gente fosse perguntar assim, quem é realmente Alessandro? Ok, é uma pergunta interessante, né? Difícil a gente nos definirmos, né? Gente, eu sou apaixonado por futebol, não para jogar, né? Quando criança eu tentei jogar, não deu certo, a gente começa a assistir, começa a gostar. Mas amante da tecnologia, tá? A gente costuma dizer que a gente é um beta profissional, a gente nunca está pronto, na verdade. A gente estava conversando mais cedo sobre autoconhecimento. Com certeza. A gente está sempre buscando por autoconhecimento. Se você quiser olhar, você olha para essa. Ok, hoje a gente está vivendo uma disrupção, que é a questão da inteligência artificial. A gente ouve falar muito em inteligência artificial, né? Aí, exatamente. E eu estou, inclusive, fazendo cursos de inteligência artificial. Maravilha. Para melhorar as nossas habilidades. Homens com visão futurística. Perfeitamente, né? Então, a questão do nosso autoconhecimento, ele passa muito por isso, né? Gosto de tecnologia, trabalho com tecnologia. O LinkedIn é uma rede social, né? Como as outras, só que a diferença é que é uma rede social profissional. E nós estamos aqui para desmistificar um pouco essa rede social e explicar para vocês a importância de ter um bom perfil no LinkedIn. É isso, Jutânia. Maravilha. Isso é bom porque como eu falei logo no início, que nem eu tenho um LinkedIn, mas não sei como
operar ele, Ok. né? Dizer assim, como é que Manusear, eu manusear, utilizar realmente todo o poder da ferramenta, porque, como eu te falei mais cedo, a gente acaba se dedicando a outras plataformas e eu digo, eu vou me atentar aqui, mas já existo, tô lá, de vez em quando vou publicando alguma coisa, mas ainda não está do jeito que eu quero, mas agora com sua ajuda, sua mentoria, a gente possa fazer toda a diferença e chegar realmente onde eu quero. Quando eu trago isso também, eu trago também sobre essa mudança de mentalidade, porque eu acho que para a gente chegar em qualquer lugar, primeiro eu tenho que não me sentir bem naquele lugar que eu estou, porque o desconforto ou algo que me impõe a refletir, a pensar, eu vou dizer assim, não, isso aqui não é para mim, eu não quero mais, acabou meu ciclo, não é isso que eu quero partir para outra coisa. E nesse momento é onde a gente vai, foi o que aconteceu também com você, por uma situação de sua esposa vir para Salvador, como você citou, você acabou também encontrando uma maneira, né, de hoje você estar inserido no mercado e fazendo um trabalho belíssimo. Então, mas se sua mentalidade não mudasse, você falasse, não, eu não vou me sentir seguro, eu já trabalho aqui, não vou querer sair, vou esperar um tempo para poder ir, então você ia colocar limitações onde não precisaria. Perfeito. E eu vejo que tem muita gente hoje, Alessandro, que coloca limitações nas suas próprias vidas. Eles têm motivos para isso. Ou seja, foram preparados a vida inteira para ter motivos para não adentrar alguns lugares, para não fazer algo, para não se permitir algo. E esquece, como você falou sobre a inteligência artificial, que antigamente na internet a gente tinha. Quando Exato. Tinha era aquela internet com aquele molde que faz aquela zoadazinha. Perfeito. Internet de escada ainda, isso. Né, E a gente, ou seja, computador tem pouco tempo também. Exato. Era MS-DOS, quando a gente começou, eu aprendi no MS-DOS. E aí a gente vê hoje, como você falou, sobre a inteligência artificial. Se a gente não se atentar a algo que vem para o futuro, a gente vai acabando fazendo coisas que vai chegar a um ponto que não vai existir mais. Perfeito. Diz assim, eu estou me preparando para realmente estar no mercado, para realmente ser uma coisa para o futuro. Você já, além do LinkedIn, você já está estudando inteligência artificial. Perfeito. Porque é uma coisa que é para o futuro isso, é para ontem. É pro futuro, é futuro que já está batendo na porta. Exato. Enquanto as pessoas não se atentam a isso. Então, um outro exemplo que a gente vê sobre isso, e eu vou chegar onde eu quero, para isso eu estou querendo só que as pessoas possam mudar a mentalidade, essa maneira de enxergar as coisas, era a questão de que só existia táxi, de a pouco vem o Uber, e eu vejo que está todos dois já com data marcada para findar. Perfeito. Por quê? Porque a inteligência artificial, os carros vão andar sozinhos. Vão ser autônomos. Já são Já autônomos. são em alguns Nos lugares. Estados Unidos tem cidade que o Uber é 100% autônomo. Exatamente. Então, assim, os carros vão andar sozinhos, os carros vão se carregar sozinhos, os carros vão estacionar sozinhos e os carros irão se comunicar entre eles. Que né? é o MTA Machine to Machine. Eles vão se Exatamente. comunicar sem a necessidade de intervenção humana, né? Exato. Então, assim, tanto o Uber talvez não que talvez ela possa se adaptar a essas novas condições, eu acredito. Perfeito. Mas está fadado a findar, tem um tempo de validade isso, como tantas outras coisas. Então, assim, pense hoje, quando você quer fazer uma faculdade, quando você quer fazer um curso, será que o que você está fazendo já não está ultrapassado para uma situação futura? Perfeito. Aí, dentro dessa visão e dentro dessas situações, o que é que você poderia trazer para a gente, ou algo que você já vivenciou, além dessa situação de mudança de cidade, e você está aqui hoje, o que é que te arremete a essas situações do que eu trouxe? Jutânia, é interessante isso que você falou, a questão da mentalidade, né? Eu costumo dizer o seguinte, quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. E quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente arruma um jeito, e quando não quer, arruma uma desculpa. Quando né? a gente quer, acha um meio. Quando Acha a gente um meio, não quer... Né? E a questão do desconforto, na verdade, ela é uma rampa para nos impulsionar para algo maior. Com certeza. Né? Você deu o exemplo aí sensacional do Uber. Eu já fui motorista de aplicativo. E eu fui durante 4 anos. Agora, eu fazia o Uber, sabe por qual motivo? Não. Para desenvolver networking. Legal. Eu estava trabalhando e eu saía do trabalho às 17 horas e ligava o aplicativo.
Para ter conexão com pessoas. Perfeito. Eu tinha um ganho financeiro importante, que na época, quando o Uber chegou, a demanda era muito alta. Tinha pouco motorista e muita gente usando. Isso. Então não parava. Sabe? Para mim parar para ir ao banheiro, eu tinha que desligar o aplicativo. Tá? Mas foi uma forma que eu consegui de desenvolver um networking, né? Que hoje faz todo sentido. Quando a pessoa entrava no carro, você já batia um papo, já dizia o que você fazia. Era uma conversa super interessante e até hoje eu tenho clientes e amigos dessa época. Que legal. Há muito tempo atrás, né? Então, você deu o exemplo aí do Uber. Por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia. Você lembra de disquete? Com certeza. Depois ele foi virando aquele CD, depois virou pendrive. E tu lembra de um CDzinho pequenininho? Que foi depois do... Primeiro foi o disquete. Isso. Depois o disquinho pequeno. O disquinho pequeno, depois veio o pendrive. Hoje você coloca tudo na nuvem. Exato. Né? Ele tá não precisa nem de cartão. Não precisa de cartão. Né? Então, ou seja, é o desenvolvimento da tecnologia. Né? É a gente começar a mudar a mentalidade. Quando a gente está falando aqui, a gente entrou no assunto de inteligência artificial, e se a gente não ficar atento, pode ser que o seu trabalho, o seu emprego, ele seja engolido por essa tecnologia. A sua empresa. A sua própria empresa, não é verdade? Porque a pessoa está ali dentro de um arquétipo, ou como eu posso dizer, tão cristalizado dentro da própria verdade dele, que ele não se abre a nova possibilidade. Perfeito. Eu gravei um podcast tem pouco tempo, até coloquei no meu canal no TikTok, também está no meu canal no YouTube, um videozinho pequeno, que eu estou falando, se você quer mudar algo na sua empresa, primeiro você tem que mudar em você. Perfeito. Porque tem pessoas que querem mudar, Alessandro, eu quero mudar minha empresa, mas como é que está a sua vida? Como é que está a sua casa? Como é que está o seu carro? Né? Então, de repente a pessoa está com o carro sujo, a pessoa está com a casa tá toda bagunçada, está desarrumada, não está bem no relacionamento, mas você quer arrumar a empresa. Pois é, primeiro tem que fazer uma organização interna. Acorda, né? Acorda. Primeiro é a sua vida, que se você não estiver bem organizado, as outras coisas também não vão funcionar direito. É exatamente. Porque você forma. É o ponto, você é o ponto principal forma. Disso tudo. Então, sem você, talvez aquilo não existisse ou fosse totalmente diferente. Eu vou te falar, resumindo isso que você acabou de falar, o CPF, ele tem que ser maior do que o CNPJ. Com certeza. Não são as empresas que quebram, são as pessoas que quebram e, consequentemente, quebram as empresas. A mentalidade, é o conceito da mentalidade. Com positiva, certeza. Né? Aí onde eu trago também sobre isso, que é interessante a gente pensar, e você que é empresário, você que quer empreender, você que quer tocar a sua vida e quer fazer uma mudança na sua vida. Antes de qualquer coisa, não é eu puxando a sardinha para minha brasa e vou puxar também, é autoconhecimento. Mas é um autoconhecimento, não é só de você ler um livro, não é só de você fazer o Hare Krishna, meditar, não é só isso. É você encontrar a sua essência, porque quando a gente encontra a nossa essência, a gente vive uma vida mais justa dentro de um propósito mais divino. Perfeito. Porque a gente não começa a entender que nós não somos simplesmente um corpo que está aqui e de repente vai morrer e tudo acabou. Eu não acredito nisso e tenho certeza que não é dessa maneira. Perfeito. E aí o que acontece? Quando você entende que você está aqui para uma evolução, não evolução humana, porque humano só pode ser humano. Perfeito. Né? Perfeito. Mas é uma evolução de um aprendizado espiritual. Você está experienciando. Então tem muita gente, como foi Nietzsche que falou, Deus está morto. Por quê? Porque o Deus que existe aí, que muita gente acredita, é um Deus que foi criado. Perfeito. Então o Deus que precisa ser acreditado é o que está em cada um da gente. Então eu não preciso ter fé em Deus, eu preciso sentir Deus. Perfeito. É o que Jung também faz. Jung diz isso, a gente precisa sentir Deus. E tem muita gente que dentro dos experimentos que eu vou colocar, que aconteceu há muitos anos atrás, as pessoas foram condicionadas a desacreditar delas mesmas, de não acreditar no seu potencial, não acreditar que ela pode começar a fazer essa mudança de dentro para fora. E a gente quer sempre olhar, quando a gente fala a grama do vizinho, a empresa do outro que está certo, mas não sabe o que a pessoa fez para poder chegar daquele jeito.
Então a gente quer sempre olhar para fora, quer olhar para o outro, quer olhar para o outro, quer projetar. De olhar pra projeção, gente, né? E esquece de olhar para a gente. Perfeito. E nisso, para você que como já trabalha com LinkedIn, e eu tenho certeza que você tem outras experiências, e aí é onde vem muitos empresários precisam olhar isso. E eles têm que olhar essa situação da sua empresa, você que, de repente, a pessoa que é gestor, que é um líder, que a mudança da sua equipe está também em você. De repente você está com a vida toda desorganizada, vivendo várias emoções, não come bem, não dorme bem, e você quer que o seu colaborador também seja melhor que você. Ou você pede para ele fazer algo que você não faz. Perfeito. Primeiro tudo sou eu, para depois o outro. Exato. E a gente acaba fazendo essa mudança, de repente, até por mudança de hábito, de mentalidade, de comportamento, porque tudo na vida é comunicação. Perfeito. Tudo é comunicação. Aqui agora o que a gente está fazendo é comunicação, mas a forma que você se veste, a forma que você se posta perante as pessoas, como você fala, tudo é uma comunicação. E a vida te dá comunicação o tempo inteiro. A vida nos dá comunicação. Nós nos comunicando desde o momento que a gente nasce, isso, inclusive. O nosso corpo, o meu corpo, o seu corpo te dá comunicação o tempo inteiro. Mas você escuta seu corpo? Reflita. Você escuta aquela dorzinha nas costas, nas pernas, aquela perna inchada, aquela comida que você comeu e não caiu bem, teve uma diarreia, um abdômen distendido, aquela azia, aquela dor de cabeça, aquela náusea, aquele vômito. Então, tem são tanta sinais, coisa. Jotânio? E a comunicação. Verdade. Tudo é comunicação, verbal e não verbal. Perfeito. Tudo é comunicação. E aí é onde a gente vai para os gestores, para os líderes, para os profissionais e em si para o ser humano, e diz assim, o que é que você não está escutando? O que é que você não está vendo? Né? E disso também trazendo para as empresas, o que é que de repente alguns gestores ou dono de empresa não está vendo e de repente não esteja nem utilizando o LinkedIn ainda ou outras ferramentas para fazer uma mudança, né, de mentalidade, uma mudança dentro da sua própria empresa. Perfeito. O que é que você diz para a gente? Falando sobre o LinkedIn, né? Empresas são feitas de pessoas. Pessoas. Não é isso? Então a gente costuma dizer o seguinte, o LinkedIn é uma rede social profissional onde você tem ali pessoas e você tem empresas. Inclusive, por que o LinkedIn ele cresceu da forma que cresceu? No Brasil, nós já somos, hoje, 65 milhões de usuários ativos no LinkedIn. Legal. O que significa usuário ativo? É aquela pessoa que ela entra pelo menos uma vez por dia no LinkedIn, seja para responder uma mensagem, seja para aceitar uma conexão, seja para fazer uma publicação, para compartilhar alguma coisa. Ok? E como a gente está falando aqui sobre comunicação, como você bem frisou, Jotânio, você começa a se comunicar através do LinkedIn, a sua foto ela já diz muito sobre você. Perfeito. E pelo fato da gente estar falando de uma rede social profissional, Jotânio, não pode ser uma foto qualquer. Você não pode pegar uma foto de óculos escuros do seu Instagram e colocar no LinkedIn. Sem camisa. E acredite, no LinkedIn tem fotos de pessoa de boné, de óculos escuros, sem camisa, mulheres de decote, de biquíni, tem, entendeu? Mas esquece que é uma rede social profissional. Isso. E a gente está falando de comunicação, primeiro, antes das pessoas comprarem, por exemplo, o seu serviço, o seu produto, elas te compram você como pessoa. Com certeza. Ok? E se a gente ainda não se conhece, se você entra no meu perfil no LinkedIn, se vocês entrarem no meu perfil no LinkedIn, Alessandro Feijó, vocês vão ver uma foto profissional, uma foto de estúdio. Um banner profissional, vocês vão ver ali tudo muito bem estruturado. E é a primeira dica que a gente dá aqui. Se você tem um perfil no LinkedIn, entre lá e faça uma avaliação como é que está a sua foto. Tá? Organiza o seu perfil, coloca lá o seu melhor e-mail, o seu telefone de contato, a sua experiência, formação acadêmica, se você já fez um curso, trabalho voluntário, tudo isso conta. Ok? E no LinkedIn nós não estamos, gente, para fazer amigos. Jotânio, nós estamos no LinkedIn para fazer negócios. Perfeito. Então é importante que você cuide da sua imagem pessoal ali, do seu branding, que você vai estar comunicando muita coisa, mesmo sem você conhecer a pessoa que está visitando o seu perfil. E quantas vezes a gente não traz isso para a nossa própria vida?
né? Então a pessoa fala assim, como fosse meu corpo, minhas regras, a gente respeita, mas existe um momento para tudo. Então tem um momento que você vai à praia, tem um momento que você vai numa festa, tem um momento que você vai numa festa de gala, então você vai conforme é aquele momento. Perfeito, né? Perfeito. Igual também como a gente percebe que as pessoas ainda não entenderam que vivemos personagens, né? Então é igual aquele ator, ele faz um personagem e quando ele sai na rua as pessoas de repente querem até puxar o cabelo, quer bater porque achando que ele é daquela forma, ele né? é aquele personagem, ele não é o personagem. Ele está de repente, representando ali. Isso, né? ele está representando um personagem, ela está representando uma personagem. A gente faz isso o tempo inteiro na nossa vida. Então, o que acontece? Existe o que? Um jutânio marido, um jutânio pai, um jutânio empresário, um jutânio que de repente trabalha em algum lugar. Então, um esportista. Exato. Então, sempre a gente vai estar. E nunca a gente vai ser o mesmo. De repente, uma pessoa que é pai, ele não vai tratar, de repente, o próprio colaborador como ele fosse o pai. Então, não combina isso. Né? Perfeito. Então, isso é a questão que a gente fala de arquétipo e personagem. Exato. A gente tem que entender que existe essa persona. E a persona se dá através disso. Então, qual é a persona que a gente está utilizando no nosso dia a dia? O que é que a gente está comunicando? Como a gente está se posicionando para que as coisas na nossa vida comecem a mudar? E aí faz toda a diferença, né? Porque eu já entendi que a coisa não é como o outro fala, mas a forma que eu vejo, porém eu me encaixo dentro de uma sociedade ao qual eu preciso vender, comprar Perfeito. e ajudar, contribuir, né? Eu queria que você pudesse falar para a gente mais essa situação do LinkedIn, que muitas vezes a pessoa não conhece direito. Ou tem muita gente que não sabe como usar. Como seria para a pessoa que quer se inserir no LinkedIn? Perfeito. Eu costumo dizer o seguinte, Otânio, as pessoas ainda associam o LinkedIn, uma rede social, para buscar trabalho, conseguir emprego. Ela é muito boa para isso? Ela é muito boa para isso, tá? Só que não é só nesse momento que você deve dar atenção para o seu perfil no LinkedIn. Até porque o LinkedIn, a gente está ali para desenvolver networking. E networking você vai usar ao longo da sua vida, né? E eu lembro que quando eu construí o meu perfil no LinkedIn em 2009, tá? Os primeiros 2 anos ali, foram os momentos que eu mais desenvolvi a minha rede de networking. E eu já estava trabalhando, eu já estava numa grande empresa. Então eu tenho também amigos e clientes desde essa época, que a gente começou a se conectar ali no LinkedIn. O LinkedIn ele é muito bom, sabe para quê? Para você conseguir agendar uma reunião com um cliente importante que você, de repente, não tem um acesso direto até ele, tá? Para você fazer geração de leads, para você prospectar. Toda empresa precisa de vender. E nós falamos que empresas são feitas de pessoas. E pessoas têm que trazer resultado para tudo é venda, né? Tudo é venda. Tudo é comunicação. Eu sou vendedor, você é vendedor, o pessoal aqui da equipe técnica, todos eles são vendedores. A pessoa fala assim, mas eu não vendo nada. Você vende sim. A gente você tá vende o seu o tempo inteiro. Você vende o seu serviço. Na verdade, você vende a sua imagem. Né? As minhas ideias. As suas ideias, principalmente. Né? Você me fez um convite, uma ideia. Vamos gravar um podcast? Falei, vamos gravar um podcast. Você vendeu aqui uma imagem. Eu imaginei que fosse, inclusive, um estúdio mais simples. Fiquei impressionado com a qualidade aqui, com a estrutura de vocês. Então, para vocês que ainda não têm um perfil no LinkedIn, ou tem, mas o perfil está lá jogado para as moscas ali, eu convido você para tirar pelo menos 1 hora do seu dia para fazer uma reorganização do seu perfil, tá? Imagina que você está indo para uma reunião importante com um grande executivo, você não iria de bermuda, chinelo e camiseta. Você vai colocar uma roupa social, dependendo da situação, um terno, as mulheres de terninho. Então, é esse o convite que a gente faz. Deixe o seu perfil o melhor que você puder. Você vai se surpreender com isso. Que legal. Agora, para isso tudo, eu vou para uma base que eu gosto de estar trazendo aqui para todo mundo. Quer mudar essa realidade, a gente precisa mudar também os nossos pensamentos.
Porque eu acredito muito, Alessandro, que a gente vive em um mundo mental. Uhum. Porque para qualquer coisa que a gente faça, primeiro a gente pensa. Perfeito. Primeiro vem na nossa cabeça. Primeiro a gente constrói aqui. Isso. Né? E se a gente não constrói, a gente pensa. Poxa, eu vou beber água, hoje eu vou estar lá em Jutânia no podcast, tá horário. Você pensou. Perfeito. Então tudo a gente pensa. Eu quero comer chocolate, eu vou almoçar frango ou um bife. Você vai pensando, você não faz no automático, como tivesse de olho fechado e comendo de olho fechado sem saber o que está fazendo. Perfeito. Primeiro a gente pensa, ou deu vontade, aí você pensa. Então, se esse mundo é mental e a gente cria essas situações, até quando a gente vai ficar também sem esse despertar para dizer assim, eu posso fazer melhor e ter uma vida também melhor. Uhum. E tem que começar através do pensamento. Tudo né? começa através do Tudo pensamento. através do pensamento. Eu vou começar pelo meu pensamento e eu vou acreditar nessa possibilidade dessa criação. Mas eu vou fazer como? Eu vou fazer algo que eu possa mentalizar aquilo, eu depois vou entrar em ação. Como é que eu faço para conseguir algo? Uhum. Eu estou querendo arrumar um emprego. Eu vou botar um anúncio, vou ver onde é que a pessoa tá disponibilizando vagas para dentro daquela área que eu preciso. Eu vou começar a me movimentar para algo que eu estou pensando e que eu estou precisando. Uhum. Né? Aí agora a gente vem para uma situação que a gente estava falando mais cedo. Para mim, hoje, toda a situação do ser humano está na situação da família. Perfeito. Porque a família é a base, porque todos nós, para chegarmos até o planeta Terra, a gente vem pelo um pai e pela uma mãe. A não ser que faça inseminação artificial, mesmo assim precisou de um espermatozoide. Perfeito. Né? Nisso, a gente vê o seguinte, o ser humano ele vai estar ou muitas vezes por menos ou por questão de mais. Ou é excesso ou é ausência. E não sabe se libertar disso. O meu pai foi excessivo, ele foi arrogante, ele foi ignorante, ele me tratava mal. O meu pai foi ausente, ele não estava presente, ele não me dava amor, ele não dava carinho, ele era muito grosso. E a mesma coisa com a mãe. Ou de repente é exagero ou falta. Uhum. Isso se torna emoções. E essa emoção é sentida no corpo, é sentida nas células. E nisso eu te digo uma coisa, que as pessoas acabam não crescendo na vida, não prosperando, porque elas estão ali amarradas. É uma criança ferida, é um homem vivendo ainda uma situação de uma criança que sofreu um abuso, uma ausência, um exagero lá no passado, e não sabe dizer assim, eu perdoo, eu entendo, e eu acho que agora eu preciso seguir o meu caminho. Uhum. Deixa isso tudo para trás. Perfeito. Eu amo, eu respeito, mas eu preciso seguir. Uhum. E aí a gente acaba não percebendo isso, ou vem aquela situação que eu tinha conversado com você mais cedo. A pessoa acredita que a vida é só isso aqui mesmo, e o que é que acontece? Vai viver... Esqueci de puxar para cá. Vai viver a própria vida aqui como se fosse a única opção. A única opção. Perfeito. Não, eu nasci nesse bairro, eu vou morrer nesse bairro, eu casei, eu vou estar aqui num casamento que não está bom para mim, estou insatisfeito, o meu marido me trata mal, minha mulher me trata mal, ou meus filhos me tratam mal, e eu aceito tudo porque eu acho que eu mereço, eu me ocupo. E aí é onde vem o não crescer, o não se desenvolver, o não se permitir. E quando não é por isso, para uma pessoa adulta, vem a situação também de uma religião, de uma cultura, de crenças, que a pessoa acredita naquilo e é a sua única verdade. Ela muito não limitante, né? Ela não se permite a algo novo chegar. Perfeito. Não, eu me fecho, eu não quero, eu não posso, não é o momento, não é de Deus, né? Então a pessoa vive muito isso, sempre se fechando, Com se medo limitando. do desconhecido, né? Exato. Ou de repente botando o lixo debaixo do tapete, Isso. porque não quer enxergar os problemas. Perfeito. Eu sempre mostro ali, não sei se vocês estão vendo os 3 budazinhos, e eles são bem interessantes. Mão no olho, na boca e no ouvido. Né? Verdade. Não quero ver, não quero escutar, nem quero falar.
Perfeito, perfeito. E aí a vida passa e de repente você precisa repetir tudo novamente porque você não soube aproveitar essa vida. E você acaba culpando outras pessoas, você acaba culpando o governo, a sociedade, o lugar de onde você veio, né? Mas você nunca tem responsabilidade. Ou seja, você culpar os outros é algo mais fácil do que você assumir essa condição, né? Exato. Você não é aquela pessoa de onde você veio, você nasceu. É a questão da mentalidade novamente, né? O que você se propõe? Eu quero ser um astronauta. A gente estava falando sobre astronauta. Uhum. Tá, mas o que você está fazendo hoje para chegar a ser um astronauta? Você já começou a estudar? Você está lendo a respeito? É isso mesmo que você quer? Não, as pessoas querem acordar num dia, poxa, chegou aqui um convite para mim para a NASA, eu vou vestir uma roupa de astronauta e vou para a Lua no próximo foguete. É ilusão. É diferente, você não pode querer ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas que você vem fazendo. Você concorda, Gustavo? Impossível. Concordo, não tem como, sim. Não é verdade? Com certeza. Então, a gente tem que assumir, sim, as nossas responsabilidades, entender o autoconhecimento é para você ter clareza do seu propósito, né? E a partir do momento que você tem clareza do seu propósito, pronto, agora vamos fazer um planejamento para chegar, né? Primeiro acontece mentalmente para depois acontecer fisicamente. Einstein não criou a lâmpada, um dia ele acordou, opa, vou criar. Não, ele tentou mais de 1000 vezes, ele errou mais de 1000 vezes para conseguir criar uma lâmpada. Não é verdade? Eu vejo que a história dele diz o seguinte, que ele já tinha tentado 100 vezes e aí o assistente dele diz assim, poxa, você vai tentar de novo? Já vai ser a 101, ele, pois é, nós agora sabemos 100 vezes de como não fazer o que não dá certo. A gente já sabe que de tal maneira a gente não precisa mais fazer. E hoje a gente agradece porque ele conseguiu, né? E ser insistente e chegar. Com certeza, porque se não fosse isso a gente não estava usufruindo, porque hoje a gente nem se toca que essa energia está aí. Pois é. A gente utiliza a lâmpada, tem energia também, tem a lâmpada, e a gente usufrui pra gente já é normal. Não é verdade? Pra gente já é normal. Nem se preocupa. Mas com toda essa situação. É igual outra coisa. Tem gente que vive uma vida tão automática que ela, como eu abri o podcast eu falando que eu sou grato por você estar aqui, eu sou grato por eu estar aqui. E esquece dessa própria gratitude. Uhum. Porque gratitude para mim é reconhecimento. Você reconhecer algo que você tem, que você talvez não pudesse ter. Perfeito. Aí acontece o seguinte. Somos gratos por tudo aquilo que aparece na nossa vida, né? Fala Solon, fala Josi, e aí, tudo bom? Thaís, que maravilha ter vocês aqui. Satisfação. Eu estou aqui gravando com o meu convidado do JP Podcast. Deixa eu mostrar ele aqui para que ele possa dar um oi para vocês. Boa tarde, pessoal. Alessandro Feijó aqui, mais conhecido como Dr. LinkedIn, viu? Pronto, tá vendo? Quem precisasse conhecer mais sobre o LinkedIn, maravilha. É isso aí, Solon, só alegria, Rausch. E nisso, a gente precisa estar conectado no nosso dia a dia, do que eu preciso fazer, assumindo a autorresponsabilidade para chegar onde a gente precisa. Agora, chegar onde precisa, o que é que eu preciso quebrar? O que é que eu preciso deixar no caminho? Muitas vezes a gente está preparado para deixar algo no caminho, a gente está preparado para dizer assim, isso não é bom para mim, eu não quero mais. Uhum. Ou eu vou ficar ali preso por uma vida, entendendo que aquilo ali não vai estar me ajudando. Então isso tudo serve para a gente refletir no que eu quero vender, no que eu quero abrir, no que eu quero publicar das minhas coisas, entendendo que a vida tudo passa muito rápido. Perfeito. A vida, eu tenho É um sopro. Isso. Eu tenho um curso que eu falo sobre os 7 princípios da prosperidade. Um dos princípios é entender que tudo é o princípio da impermanência. Que nada aqui é permanente, pelo menos no tempo de cada um. Né? Talvez seja permanente para talvez as pirâmides do Egito, né? Pois que o tempo teme as pirâmides do Egito, porque também foram construídas para que pudesse realmente passar esse tempo todo. Mas no tempo de cada um, no meu e no seu, tem muitas coisas que é passageiro.
Porque a gente também tem um tempo aqui. Perfeito. E não precisaria dizer assim, eu vou ficar aqui a eternidade. Porque a gente também precisa experienciar outras coisas, ter outros conhecimentos. Somos uma essência. E hoje eu digo assim para vocês que estão aqui me escutando, por toda a minha experiência sobre autoconhecimento, e uma coisa que eu falava no passado, que hoje eu vou começar a bater mais na tecla, é dizer que, para mim, a lei mais justa que a espiritualidade, que Deus criou, é da vibração. Uhum. A gente pode até dizer assim, eu tenho fé, eu tenho isso, eu acredito. Vibração. Porque nós somos aquilo que a gente vibra. Porque se somos energia, nós somos energia, porém materializada. Perfeito. Mas somos energia. E se somos energia, então há uma vibração. Em que eu estou vibrando? Na paz, no amor, na prosperidade, na abundância, na saúde, no bem, no meu próprio bem, no bem do outro. Em que eu vibro? É uma Então, frequência, né? é uma frequência. Então, o universo é essa frequência, o planeta é essa frequência, nós somos essa frequência. E o planeta agora, não sei se você acompanha algo, a gente está nesse processo de mudança. E esse processo de mudança é entender que acho que ele já não aguenta mais. Como a gente falou da luz, eu falo do oxigênio. Uhum. A gente respira. E muitas vezes a gente não sabe de onde é que vem esse oxigênio. Porque se ele faltar, você cairia aí onde você estivesse. Exatamente. Né? É bem por aí. Então a gente não agradece. E um momento de presença. Porque se eu respiro, eu tô me trazendo para aquele momento aqui agora. Porque se a gente for analisar, somos também atemporal. Perfeito. Porque eu posso ir tanto para o passado, como também eu posso ir para o futuro, mas eu também posso ficar no presente. Porque é o presente que é o que eu estou vivendo agora. Perfeito. Né? E outra coisa, né, Jutânio? O passado a gente não consegue mudar, ele é imutável. Só que a gente consegue ressignificar o passado. Claro. Né? Então, muitas vezes você está falando aí da falta de perdão, tudo, né? Então, ou seja, você pode perdoar de que forma? Ressignificando o passado. Isso. Pode ter sido necessário que você tenha passado por essas dificuldades. A gente tem que evoluir de acordo com as dificuldades que a vida nos impõe, apesar delas. Não é verdade? Então tem gente que está querendo ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso é insanidade. Com certeza. Não é verdade, Jutânio? Então é bem por aí. Né? Se eu quero novos resultados, eu tenho que fazer novas coisas. Vivemos, eu não sei se você já viu sobre isso, como eu sou analista, eu vejo sempre a possibilidade, além de conhecer a pessoa, que eu estou vendo, né, analista comportamental e corporal, mas aí acontece o seguinte, a gente vive ciclos. Então, o que acontece? A gente tem aquele ciclo do nascer, aquele momento que você passa como uma criança, aí pré-adolescência, adolescente, daí a pouco a gente vira adulto, e é aquele momento que você vai ressignificando a questão de identidade, você vai entendendo e precisa anexar essa situação do masculino, do feminino, a situação da espiritualidade, a gente vai da sabedoria. Então, a cada ano da nossa vida, a cada setênio, a cada ciclo, a gente vive ciclos pequenos e existe 3 ciclos grandes. Perfeito. Né? Então, a cada ciclo grande é a cada 21 anos, mas nós vivemos ciclos pequenos, 3 ciclos dentro de um ciclo. A cada 7 anos a gente vive um ciclo. Com 21 anos a gente vive um primeiro ciclo. O primeiro grande com 3 pequenos. Com 42, o segundo ciclo com 6 pequenos. E depois a gente tem mais outro e mais outro. E cada um a gente vai vivendo certos momentos na nossa vida. E isso a gente precisa, para mim, Alessandra, ter essa ciência e entender, porque senão eu fico grudado num ciclo. Já pensou que a pessoa, eu diz assim, eu não quero ser adulto, eu quero ser criança. A história de Peter Pan, né? Eu quero ser criança, eu não quero crescer, eu quero ser adolescente. Eu quero ser sempre um jovem de 20 a 30 anos. Não, a vida ela tá indo, ela tá te levando, e aproveite esse momento do aqui e agora.
buscando novas ferramentas, buscando mentoria, buscando ajuda. E eu digo para você hoje que está me escutando aqui, o melhor investimento que você pode fazer hoje é sobre você mesmo. É buscar o autoconhecimento, é buscar algo que possa estar te ajudando a você se conhecer mais. E principalmente que você realmente possa se ver. Que você possa ter essa conexão com a espiritualidade, com você. Que você passa a não ter fé, e sim que você possa sentir mais. E assim, eu estou sentindo Deus em mim. E faz toda a diferença. Quais são os meios que eu busco? Quais são os profissionais que eu busco? Porque a gente, como eu te falei mais cedo, a gente quer investir em bens, em algo, mas de repente a própria vida está destruturada. Perfeito. Então primeiro eu, para depois as outras situações. Eu acho que todo mundo sabe disso, mas é bom a gente bater na tecla. É importante, né? É importante. Dizem que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Com Tem certeza. aquele ditado, né? Diga-me com quem tu andas, Que eu sei quem tu és. que eu te direi quem és. Ontem eu gravei um story que eu digo assim, diga o que tu pensas que eu sei com quem tu estás. Vibração. Faz todo sentido. Faz Entendeu? todo sentido. Se somos vibrações, então somos energia. Então, se nós somos uma vibração e somos energia, dependendo do que você vibra, a gente fala sobre espírito, sobre alma, e nós temos quem do nosso lado, dependendo da nossa frequência. Qual o espírito que está do meu lado? Quais são as almas que estão do meu lado? Qual a divindade que está do meu lado? Porque eu estou vibrando. Perfeito. Eu vibro em quê? Na luz, na escuridão? E tem luz e tem escuridão? Como é que é isso? Né? Então, Perfeito. em que eu estou vibrando para a minha vida melhorar? Eu só fico me vitimizando, dizendo que a vida não é boa, que o trabalho não está bom, que eu ganho pouco, que eu estou insatisfeito, que eu estou cansado, que isso não está bom. Ou eu agradeço por o que eu tenho, entendo que os desafios servem para fazer a mudança da mentalidade e da vida que a gente precisa. Então fica sempre assim, essa reflexão. O podcast serve muito para isso, para a gente chamar a atenção das pessoas para algo que elas não querem ver. Talvez esse podcast, tem hora que eu fico assim, não tenho nada contra quem fala sobre um podcast, tantas outras coisas, e tem hora que tem a quantidade de visualização em um podcast que as pessoas falam coisas que eu acho que eu digo assim, eu não trataria isso no meu podcast, mas eu prefiro vibrar nisso, vibrar na mudança de mentalidade, vibrar na espiritualidade, no autoconhecimento, e deixar que cada um está fazendo sua parte. Cada um está na trajetória. Todos nós estamos numa trajetória. Perfeito. Todos nós estamos dentro desse autoconhecimento. E eu digo para você, eu vejo hoje que o planeta Terra, para você que está me escutando aqui agora, fala Cláudio, tudo bem, meu prezado? Eu digo que o planeta Terra é um projeto. Né? E por que um projeto? Porque é um projeto onde a espiritualidade a gente está aqui para evoluir, para aprender, para entender tantas coisas. Mas se eu não quero enxergar, que eu quero simplesmente entender que eu sou mais um mamífero no meio de tantos outros, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Pois né? Aí eu digo assim, você sabe como é que seu corpo funciona, desde a questão da digestão, a questão hormonal, das emoções que a gente fala tanto que a pessoa sente. Como é que isso acontece fisiologicamente dentro da gente? Jutânia, eu não preciso saber essas coisas. Mas seria interessante. Sim. Porque é algo em você que acontece constantemente, que muitas vezes também a gente fica preso por situações químicas. Perfeito. Químicas. Tem a ver com autoconhecimento. Exato. Por quê? Porque tem hora que nós estamos acostumados a tanto numa situação química, em um desejo, em uma emoção, que a gente deixa de experimentar algo novo para se manter naquele padrão. De repente um relacionamento ruim, a pessoa não deixa ir porque a pessoa tá ali convivendo com aquela dor, ela prefere ter a dor de estimação,
ela convive com um emprego que é ruim, ou com um dinheiro que não chega porque ela prefere ter daquela situação e ela dizer que ela é vítima para tal situação. Perfeito. Ela tem algo que ela precisa daquela dor. É como dizer assim, uau, por que você está nessa situação? Ah, eu estou porque eu não me vejo em outra possibilidade. Ou seja, você não quer abrir mão. Diz assim, se hoje você pegar uma pessoa e dizer assim, você quer quanto para ficar milionária? Ah, eu quero X. Beleza, só que você vai ter que deixar sua mãe e seu pai. Será que a pessoa deixaria? Provavelmente não. Não. Mas de repente teu pai e sua mãe fez isso e isso com você e você precisa deixar eles de lado um pouquinho para você poder crescer, para você evoluir, para você entender como é que a vida funciona, porque aqui o projeto é seu. Perfeito. Não é de papai e de mamãe. Cortar o cordão umbilical. Mamãe né? e papai foram portais para te trazer até aqui. Exato. Depois que você cresce, você tem que adentrar esse mundo, né? E dizer assim, governar, né? Exato, autorresponsabilidade. Mas não, eu quero ficar sempre na barra da saia de mamãe e de papai. Redoma, né? Exato. E aí, como é que eu faço para mudar essa situação? Quimicamente você está ligado. Eu não quero deixar. Ou de repente tem muita gente que não quer nem prosperar, não quer ficar rico, ou se manter naquela vidinha, porque sabe, se ele ficar rico ou ela ficar rica, quem eu preciso ajudar? Meu irmão, meus filhos, minha esposa, meu pai, minha mãe. Porque são as pessoas mais próximas da gente. Perfeito. E de repente, eu não quero, então eu prefiro nem ser rico, nem ter nada. Eu não arrisco. Para não ajudar essas pessoas. Então, ou você deixa, ou de repente você teria que ajudar. Então, de repente a pessoa diz, eu não quero nenhum nem outro, eu vou manter na minha vida. Já vira um ato de egoísmo, inclusive. E isso é uma qualidade negativa, não é verdade? É aproveitar as oportunidades. Perfeito, né? Perfeito. E falando em oportunidade, conte pra gente mais sobre o seu trabalho, como é que funciona. Eu quero, antes de você falar sobre isso, eu queria que você pudesse trazer pra gente algo que foi assim muito diferente pra você. Perfeito. Foi utilizando o LinkedIn, vamos dizer assim? Pode ser ou pode ser da sua vida. Perfeito. Que diz assim, gente, eu nunca imaginei passar por isso e vulnerabilidade, vamos lá. Perfeito. A questão, por exemplo, do próprio LinkedIn. Eu acredito, que absolutamente nada acontece por acaso. Nunca. Nós não estamos aqui por acaso. Não. Vocês que estão nos assistindo aí também não estão aqui assistindo por acaso, né? E eu me lembro que quando eu comecei esse trabalho do LinkedIn, quando a gente vai empreender, tá? Nada é fácil, né? Às vezes a pessoa ela imagina assim, eu vou sair do meu trabalho, eu vou começar a empreender e daqui a pouco eu tô cheio de cliente, eu tô rico. Cheio de cliente, pega ali aquela rescisão que ela recebeu e ela vai se jogar ali. Empreender não é fácil. Dói, dá um frio na barriga, etc e tal. Só que tem uma coisa, Jotânio, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, porque a vida não conversa com a intenção, a vida ela conversa com quem age, é com a ação. E quando a gente age, o universo conspira ao nosso favor. E eu me lembro direitinho que quando eu comecei com essa questão do LinkedIn, eu pensei assim, poxa, eu preciso de ter algum cliente conhecido aqui, para mim que eu possa ficar conhecido também, ganhar visibilidade, ganhar autoridade. E eu me lembro que na época que eu comecei a entender sobre empreendedorismo, não sei se vocês estão assistindo, você lembra também, está num programa chamado Shark Tank. Não conheci. Shark Tank Brasil, era um programa onde os empreendedores, eles se direcionavam para um grupo de jurados, isso foi um programa da Sony, foi um programa bem interessante, e eles vendiam ali um percentual da empresa dele por, sei lá, R$1 milhão, por 10% da empresa. E tinham vários jurados ali, que hoje são pessoas assim mega conhecidas, o João Apolinário da Polishop, o Isamitiba da Shining Box, tinha a Cris Arcangeli também, e eu assistia isso porque a gente aprendia muito, que eles faziam perguntas que muitas vezes o empreendedor não conseguia responder, né? E uma dessas empreendedoras, que é a Cris Arcangeli, uma vez eu fui pesquisar no LinkedIn o perfil dela, né? Eu fui pesquisar o perfil no LinkedIn dela e vi que estava muito básico o perfil dela, né? Falei, nossa, uma pessoa, né, multimilionária, dona de um monte de empresa, trouxe várias marcas de luxo para o Brasil. E eu entrei em contato com ela pelo LinkedIn,
né? Eu tive essa ousadia. Eu falei, oi, Cris, tudo bem? Mandei uma mensagem, né? Eu sou especialista em LinkedIn, acompanho o seu trabalho, sou admirador do seu trabalho e eu vi que seu perfil não está um perfil bacana pelo que você representa, né? Sou especialista e se você quiser, a gente pode estar organizando e profissionalizando seu perfil, desse jeito. Para minha surpresa, Jotânia, um domingo eu estava em casa e eu recebi uma mensagem de voz. De quem? De Cris Arcangeli. Olha o universo conspirando. E ela respondeu assim, Alessandro, obrigado pelo seu contato. Né? Eu até assustei quando eu ouvi e reconheci a voz. E eu estava semana passada conversando com a minha assessora sobre o meu perfil no LinkedIn. Eu posso pedir ela para entrar em contato com você? Uau! Olha o universo conspirando, eu falo nisso, eu arrepio. Então, ou seja, mas se eu não tivesse tomado essa decisão de entrar, eu poderia estar reclamando, falar, o negócio está difícil, eu vou voltar para o meu emprego onde eu estava ganhando ali R$3.000, né? Ou se você não acreditasse em você, achasse por ela ser uma pessoa conhecida e rica, e inacessível, você inacessível. Não é verdade? Isso você tem uma crença de não merecimento. É uma crença de não merecimento, falta de perdão, falta de permissão. Na verdade, a gente tem que acreditar. Se eu não acredito em mim, não vai ser você que vai acreditar em mim. Nunca. Vamos combinar. Não é verdade? Então isso não aconteceu, não foi uma nem duas vezes, aconteceram algumas vezes. Eu até repeti isso para ver, bom, será que foi um golpe de sorte? Não foi. E o que a gente está querendo dizer com isso? Acredite no seu potencial. Tá? Você quer fazer a diferença na sua vida, primeiro, no autoconhecimento, para depois fazer a diferença na vida dos outros? Comece. O universo vai conspirar a seu favor. É bem isso. Maravilha. Legal, gostei do case. Que eu perguntei e você falou. Bem legal essa história. E o que nos remete a isso, é a gente, como você falou, acreditar. Porque para uma pessoa ou uma criança que ele passou por fases e ali naquele momento ele foi cauterizado, ele não vai se sentir seguro de mandar uma mensagem para uma pessoa dessa. Perfeito. Ou de repente a pessoa não acreditar no seu próprio trabalho. E aí a pessoa acaba não enviando e não sabe que poderia ter uma chance maravilhosa. Perfeito, né? Perfeito. E independente também de dizer assim, poxa, ser uma pessoa famosa ou não, eu acho que a gente diz assim, eu estou fazendo meu trabalho e o que vier vai ser maravilha. Né? Porque aquela questão de ação e reação. Eu tomei para toda situação que eu quero, eu tenho que ter uma ação. Perfeito. É dar e receber. O que é que eu estou dando para receber algo? Então você deu, você enviou e de repente também você recebeu. Recebo, que até hoje aí depois você indica, deu novamente e depois isso, você recebeu. Igual você falou, não é a questão de ser uma pessoa famosa. Eu já ajudei e continuo ajudando pessoas que não têm, às vezes, nem condição de pagar ali para organizar o perfil. Exato. Tem situações como a gente já deparou que é tipo assim, o universo já me deu muito. Eu sou grato por tudo que eu tenho. Porque muitas vezes a gente coloca o foco naquilo que a gente ainda não tem. E a escassez aí você não vai ter mesmo. Não é verdade? Então eu agradeço todo dia pelas dificuldades, pela escola. Eu estudei muito tempo em escola particular, mas teve um momento que meus pais não puderam mais pagar uma escola pública. Sou grato por ter estudado pública, em escola particular. Não, eu estudei muito tempo em escola particular, foi o inverso. E depois de um tempo, meus pais não puderam mais pagar a escola particular para mim. Aí você foi para pública. Eu fui para pública, foi o inverso. Normalmente é o contrário, né? Eu sou muito grato por ter estudado em escola pública. Aprendi muito, fiz muitas boas amizades, né? Então a gente tem que ser grato, né? Claro. A gratidão é a mãe de todos os sentimentos. Com certeza, são experiências. São experiências. Então, maravilha. Eu acho que eu vou deixar as considerações para você, mas foi maravilhoso bater esse papo contigo, entender mais sobre a questão do LinkedIn. Eu acho que as pessoas também já vão começar a entender melhor sobre isso. Isso. Entender também que para qualquer mudança eu tenho que mudar a mim mesmo. Primeiramente. Exato. Eu preciso mudar a minha empresa. Primeiro eu vou mudar os meus hábitos, as minhas condições, mudar a minha performance. Porque se eu não mudo, como é que eu vou querer algo lá que está fora de mim se dentro de mim está desorganizado? Perfeito. Né? E entender que, diz assim, eu estou me projetando para o futuro com algo que está sendo sólido, está sendo legal, de imediato não está bem, mas daqui a 5, 10 anos, como é que vai estar essa situação? E eu vou ser um dos primeiros a estar ali na lista no topo, porque eu comecei em algum momento. É como dizer assim, se você quer uma árvore,
uma sombra de uma árvore, você era para ter plantado ela 5 anos atrás. Que já estaria colhendo frutos, ou então no mínimo Já uma está sombra. tendo uma sombrinha Não é agora, isso? né? 5 anos atrás. Então pense nessa possibilidade. Se você quer algo, você tem que plantar. E se você quer algo, você tem que pensar: o que é que eu estou dando para receber? O que é que eu estou dando para receber? Então sempre é isso. E todo mundo hoje, a gente pensa em fazer faculdade, a gente pensa de qualquer coisa, a gente está fazendo curso. Mas assim, eu estou fazendo algo que é para mim mesmo, para me conhecer, para me autoconhecer, algo para sarar as minhas feridas, minhas emoções. Porque, gente, enquanto a gente não resolver essa situação, a gente também não consegue resolver as situações aqui fora. Isso é verdade. E se a gente resolve, lá na frente a gente cai, porque a gente tem algo dentro da gente que está mal resolvido. Então, é dizer assim: poxa, eu estou ganhando muito dinheiro. Mas será que lá na frente você vai conseguir manter esse dinheiro? Você vai conseguir aumentar? Porque tem algo em você que precisa ser resolvido. Aquela situação com seu pai, aquela situação com sua mãe, a situação do masculino em você, a situação do feminino em você que você acha que você não tem, ou que você acha que você não tem o masculino. Como é que estão essas energias dentro de você? A sua situação do passado em relação ao seu pai e à sua mãe. E nisso, no seu relacionamento, a gente percebe que a gente vai deixando para trás. O meu corpo, eu estou sentindo algo, não estou dormindo direito, eu estou com ansiedade. De repente a pessoa está beirando a depressão e não quer fazer mudanças. Não acredita no que está sentindo. E quando vê, já é tarde demais, porque você está tão lá dentro do buraco que você não consegue mais sair. Perfeito. Então assim, reflita. O podcast de hoje é falando sobre isso. Essa visão do futuro, porque se meu convidado não tivesse pensado desde 2010, 2009, ele não seria o Dr. LinkedIn. Exato. Viu? Ele não seria. E agora, não sei se vocês escutaram, que eu não vou falar, eu vou deixar que vocês possam assistir esse podcast, entender que ele já está em uma nova jornada. Além do LinkedIn, ele já está pesquisando algo interessante, e é uma coisa que é para o futuro e veio para ficar. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Agora, para você saber, você vai ter que assistir todo o podcast, compartilhar, dar aquele like, se inscrever no meu canal. E eu só tenho para dizer para você: gratidão. Entre nessa corrente do bem, porque a vida é dar e receber. Então, se você quer ser próspero, ajude alguém a prosperar. Então, um forte abraço, gratidão pela sua presença, tudo de bom aqui. Eu acho que é maravilhoso quando a gente se disponibiliza um tempinho na nossa vida, você ter pegado esse trânsito, chegou até aqui, a gente está falando. Então, só tenho para dizer gratidão pela tua existência, pela tua presença, e cada dia você seja mais abençoado e que venha mais clientes. E para isso eu estou deixando as considerações. Você vai deixar seu contato, e se quiser falar um pouquinho sobre o que é que você faz de mentoria, Perfeito. Fique à vontade. Ok. Beleza? Jutânio, em primeiro lugar, quero agradecer mesmo de coração. Espero que não seja o primeiro, mas vão ter outros também. Claro. Acredito. O nosso contato, pessoal, no Instagram é Dr_LinkedIn. Tá? No LinkedIn você encontra Dr. LinkedIn, Alessandro Feijó você encontra também. E eu posso fazer um convite aqui, Jutânio? Claro. Eu quero convidá-los para participar da imersão que é LinkedIn para negócios, para quem está aqui em Salvador, no próximo sábado, dia 16, lá no CEO Salvador Shopping. Uau! Tá? O link para inscrição está lá no nosso Instagram, onde a gente vai passar 3 horas, vão ser das 9 até o meio-dia, mostrando para vocês estratégias de como se destacar no LinkedIn e fazer negócios, seja qual o seu for objetivo, seja buscar um novo trabalho, seja divulgar os seus serviços. Se puder, participe com a gente lá. E no mais é isso, Jutânio, muito obrigado e conte comigo para o nosso próximo podcast. Beleza, gratidão. Obrigado, pessoal. Tudo de bom para vocês. Forte abraço.